Gente, eita meu Deus, quarta-feira de noite, hein? Todo mundo daquele jeito. Boa noite, gente. Mais uma vez. Boa noite, gente. Paz seja com todos vocês, amém? Amém. Glória a Deus. Gente, primeiro culto do ano, né? Graças a Deus, que nós possamos continuar vindo aos nossos cultos de quarta, de domingo, glorificar o nosso Deus juntos em adoração, em atenção à palavra, em oração, em nome de Jesus. E nessa noite, né, aqui, fria de quarta-feira, eu queria convidá-los a ler um capítulo inteiro da Bíblia. Na verdade, um capítulo não, um livro inteiro da Bíblia. Quem topa hoje, quarta-feira? Um livro inteiro da Bíblia. A gente vai começar o ano hoje lendo um livro inteiro da Bíblia. Quem aqui sabe qual é o livro que a gente consegue ler assim, em uma... Com certeza. No ano todo não está conseguindo ler o Salmo, cara. Hoje nós vamos ler a Epístola de Filemon. É uma epístola, uma carta paulina, que ela é apenas um capítulo e 25 versículos. Ela fica aí entre 2 Timóteo e o livro de Hebreus. E hoje nós vamos estar juntos nessa missão de ler essa carta por inteira hoje. Filemon. Depois de 2 Timóteo, 1ª, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Antes de Hebreus. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Gente, antes de nós lermos, eu queria fazer uma enquete com vocês, porque eu não sei vocês, mas antes de estudar sobre essa carta de Filemon, né? Não que eu estudei ela agora, mas a gente no culto de jovem a gente já estudou sobre ela. E aí essa carta, ela sempre ficava assim, essa palavra, Filemon, né? Não é filé mignon, é Filemon, tá? Não vamos se confundir. Eu ficava com esse nome na minha cabeça, mas o que é Filemon, gente? E aí eu ficava imaginando, é uma cidade? É uma igreja? É uma pessoa, né? E eu ficava com isso na minha cabeça, né? Mas eu nunca tinha parado para prestar atenção de fato e lá nesse livro, algum tempo atrás, bem atrás, né? E aí eu quero fazer uma enquete com vocês hoje. Eu quero saber se vocês sabem de fato o que é Filemon. Quem acha aqui que é uma cidade, Filemon? Levanta a mão. Quem acha aqui que Filemon é uma igreja? Quem acha aqui que Filemon é uma pessoa? Pequeno levantou a mão. Não quer arriscar nada. Uma igreja, uma cidade, uma pessoa. Uma igreja? Filemon, gente, é uma pessoa, né? E quando eu pensava em Filemon, eu falava assim, rapaz, Filemon deve ser uma igreja, né? Que a gente olha aquela igreja do Apocalipse, igreja de Laodiceia, igreja de Éfeso, né? Eu pensava que Filemon poderia ser uma igreja, mas era um pensamento que eu tinha muito antigo, e por muitas vezes isso tem dúvida aí na cabeça do crente, viu? Então, todo mundo aqui é crente, viu? Então, essa carta, ela tem 3 personagens. O apóstolo Paulo, Filemon, né? Que é esse cara que essa carta é direcionada, e também tem Onésimo, que é o escravo desse tal de Filemon. E nós vamos ler hoje essa carta, e ela tem 25 versículos. E por ela ter só apenas 25 versículos, alguns estudiosos chamavam ela de um bilhete de Paulo. E outros também dizem que essa aqui é a carta da reconciliação. Mas, reconciliação de quem? Reconciliação com quem? Daqui a pouquinho a gente vai entender. Essa carta ela foi escrita por Paulo lá no ano 58, entre o ano 58 e 62, e Paulo ele estava preso na sua primeira prisão, lá em Roma.
E ele escreve essa carta em favor de Onésimo. Onésimo era o escravo de Filemon, que depois de fugir do seu senhor, ele se converteu ao evangelho quando se encontrou com Paulo. E aí, no primeiro século, falando agora um pouquinho sobre escravo, no primeiro século havia muitos escravos. Para vocês terem ideia, lá na Itália, no primeiro século, a população da Itália era 90% de escravos. Então, naquele tempo, por conta disso, de existir muitos escravos, a sociedade ela vivia em forte tensão. Ela vivia em forte medo ali daqueles escravos se rebelarem e tomar de conta da cidade e tomar posse das coisas que eles não tinham direito. Então, quando um escravo fazia alguma coisa, se rebelava, rapidamente eles eram eliminados. Rapidamente eles eram mortos ou rapidamente eles eram decapitados, eram feito alguma coisa com eles para que os outros olhassem, né, e não tentassem ali se rebelar. E um escravo, ele era uma ferramenta viva, ele não tinha direitos, ele só tinha deveres. O escravo naquele tempo, ele só servia para trabalhar. Ele não era dono da sua liberdade, ele não era dono do seu corpo, ele era apenas um instrumento de trabalho. Não tinha leis para escravos naquele tempo. E o seu senhor fazia o que queria com ele, desde o deixá-lo viver ao deixá-lo morrer. Mas vocês me perguntam, o que foi mesmo que Onésimo fez, né, o escravo de Filemon, fez para Filemon, a ponto dele fugir dali, do leito ali da sua casa, da onde ele trabalhava, da onde ele era escravo? Vocês me perguntam isso. Então, Paulo ele não deixa claro aqui 100% na carta o que foi que aconteceu, mas há algumas suposições de alguns estudiosos. Alguns estudiosos dizem que ele roubou o seu senhor e depois disso ele fugiu. E nessa que ele fugiu, quando ele foge, né, ele já sabe que ele fugiu, ele merecia a morte. Ali não tinha jeito para ele. E ele conhecia Paulo, porque naquele tempo eles falavam muito de Paulo, inclusive na casa que ele era escravo, lá era uma igreja, e vocês vão ver daqui a pouco também. Então quando ele percebeu que, poxa, rapaz, eu fiz besteira, ó, fugi, roubei, e aí eu tô aqui com duas ocorrências nas minhas costas. Tô com roubo e tô com fuga. Eu vou morrer, não tem jeito. E aí o que ele faz? Ele vai atrás de Paulo, porque Paulo é a única saída para ele. E lá Paulo prega o evangelho para ele e ele se converte. Porém, a outra opção é que ele saiu lá, né, da casa de Filemon, foi fazer ali um mandado para Filemon e chegou lá nesse mandado para Filemon. Ele foi até Paulo, né, ele levou um dinheiro para Paulo e chegou lá no meio do caminho, ele gastou todo esse dinheiro e lá ele ficou com Paulo porque ele não conseguiu mais voltar. E aí ele ficou lá com Paulo a ponto dele começar a conviver com Paulo, se converter ao evangelho e depois Paulo quer mandar ele de volta. Então essas duas suposições. Mas ambas as opções ele tinha cometido um duplo crime, roubo e também fuga. Era morte na certa para Filemon. Para Filemon não, para Onésimo, desculpa. E quem era Filemon que a gente está falando? Filemon, ele era um rico senhor. Ele era um homem de muitas posses naquele tempo, era um homem que se convertera através do ministério de Paulo em Éfeso, e aí depois que ele se converte, ele vem para a sua cidade, ele morava em Colosso, e lá na sua casa, ele abriu a porta da sua casa para que lá fosse uma igreja do Senhor. Então as pessoas se encontravam lá na casa dele, naquele lugar, para fazer os seus cultos. E Paulo tinha uns laços muito fortes de intimidade, de amizade, de confiança e de parceria com Filemon. Quando nós lemos aqui os textos, nós vamos identificar isso. Mas Filemon era esse cara rico, cheio de posses, cheio de escravos também, que se converteu através do ministério de Paulo, através da pregação de Paulo, amou Paulo. Mas o primeiro encontro dele foi só ali em Éfeso, mas depois de Éfeso ele foi para Colossenses e Paulo sumiu no mapa para outro lugar. E ali na sua casa ele abriu uma igreja e lá começou a ser a segunda igreja de Colossenses. Havia duas igrejas. Tinha uma igreja
E tinha outra igreja, que essa igreja... Tinha uma igreja que foi endereçada uma carta, que foi a carta aos Colossenses, e tinha outra igreja, que era essa igreja aqui na casa de Filemon. Mas qual é a finalidade dessa carta? Essa carta, ela é uma carta de alforria. Ela é conhecida também como uma carta de alforria. Ela é conhecida também como uma carta de liberdade, pois Paulo escreve para que Filemon aceitasse Onésimo de volta em sua casa, não mais como escravo que ele era, mas sim como um irmão em Cristo. E agora, sabendo de todas essas coisas, nós vamos para o texto. Vamos aqui ler o texto. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, o nosso amado cooperador, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e ao Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa, tanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Mas para não dizer que você não me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos juntos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente da forma que nós entramos. Te pedimos em nome do Senhor também que Tu venha ministrar os nossos corações, que Tu venha nos preparar, que Tu venha nos moldar, que Tu venha nos ensinar, nos preparar para a Tua boa obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente,
ele inicia aqui a carta no versículo 1 e 3, ele diz assim, vou ler novamente: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne com você em sua casa. E aqui ele dá uma saudação. Notem aqui que a afirmação de Paulo, quando ele diz que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, olha só que legal, ele não fala aqui, eu, Paulo, prisioneiro em Roma, prisioneiro de César, não, ele diz ele, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Mesmo ele estando preso em Roma, ele não se considera prisioneiro de César, ele se considera prisioneiro de Cristo. É por Cristo que ele está ali naquela condição. Então ele, em momento nenhum, se considera prisioneiro daquelas pessoas que os colocam ali na prisão, mas sim prisioneiro de Cristo. E aí ele segue dizendo que Timóteo está lá com ele, né? E ele fala de Áfia e também de Arquipo, o companheiro de luta. Áfia era esposa de Filemon. Arquipo era filho de Filemon. E também ele era filho e pastor da igreja na casa do seu pai, naquele tempo. A igreja na casa de Filemon, ela foi fundada por um homem chamado Epáfras, que justamente era esse homem que estava aqui, preso com Paulo, que a gente acabou de ver aqui a saudação dele, falando assim: Epáfras, meu companheiro de fé, está aqui comigo. Então, Epáfras estava preso lá com Paulo. E por ele estar preso e não estar lá mais na igreja que acontece na casa de Filemon, quem tomou de conta da igreja, quem virou pastor lá, foi o filho de Filemon, esse tal de Arquipo aqui. E a sua esposa era essa moça com o nome bonito aqui, Áfia. Então, essa epístola ela foi direcionada para resolver uma situação com Filemon, porém a mulher dele precisava ler, o filho dele também precisava ler e a igreja precisava ler. Há quem diga que essa carta aqui ela não é uma epístola, porque a palavra epístola é direcionada quando a carta é direcionada a uma igreja, para várias pessoas como aqui estão. Então, por a carta ter o nome de uma pessoa, algumas pessoas consideram ela como simplesmente só apenas uma carta, não como se fosse uma epístola. Mas, a partir do momento que a gente começa a ler a carta, a gente já entende que ela não é só uma carta. Ela é uma epístola porque ela é direcionada para Filemon, para sua esposa, para o seu filho e também para toda a igreja que está ali dentro da casa de Filemon. Mas basta a gente ler, né, como eu acabei de falar, a gente consegue identificar logo nos 3 primeiros capítulos que essa carta de fato é uma carta que é uma epístola. Não somente uma epístola, mas também uma carta de reconciliação. E uma carta também que não só se trata de reconciliação, mas também fala de humildade, de alegria, de amor, de empatia, de obediência e de perdão. Agora partindo para o verso 4 e 6, vai dizer assim: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, percebam que Paulo, ele era prodígio em elogiar pessoas. Ele era um cara que ele encorajava as pessoas através dos elogios. Ele tinha ali aquela habilidade de trato com as pessoas. Ele sabia cativar as pessoas. Ele sabia levar as pessoas a fazerem o que ele queria. Tudo ali porque ele tem essa questão aqui de saber tratar as pessoas. Então, quando a gente lê aqui no verso 4, a gente vê que ele diz assim: eu sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor e no seu amor por todos os santos. O verso que lemos, ele vai dizer que Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemon com Jesus e com os irmãos. Como é que pode um homem orar
pelo relacionamento de um irmão com Deus e com um irmão. O cara tem que ser muito de Deus para fazer um negócio desse. Então Paulo, ele fez isso. Ele falou assim, olha, eu oro a Deus e dou graças ao Senhor pelo relacionamento que você, cara, que você tem com Deus, que você tem com Jesus e também com o relacionamento que você tem com seus irmãos. Então, ele tinha ali aquele dom ali de chegar e encorajar as pessoas através de um elogio. E Filemon, ele tinha fé em Jesus e o amor pelos irmãos. O seu relacionamento, ele não era só na vertical. Ele não era só na vertical aqui com Jesus. Ô Senhor, glória a Deus. Não, ele era também na horizontal. Ele tinha relacionamento não só com Jesus, mas sim com pessoas. Ele fazia isso como ninguém. Então, ele era conhecido também por esse relacionamento maravilhoso que ele tinha com Jesus e com seus irmãos. E Filemon, ele tinha uma fé operante. E a sua fé, ela atuava no amor pelos irmãos. Ela atuava no amor pela igreja. E vendo tudo isso, e como isso era um exemplo para Paulo, Paulo ele não se calava, ele elogiava, ele encorajou Filemon. Paulo não era aquele crente que achava que um elogio era perigoso. Ele de fato chegava para as pessoas e fazia aquele elogio sincero. Pelo contrário, ele não era aquele cara que chegava e dizia assim, não, eu não vou elogiar fulano de tal, porque já diz aquele ditado, né, coisa gabada não presta. Tem gente que fala muito isso. Mas ele não era desse cara que media elogio. Se a pessoa era um cara que merecia elogio, então elogiava aquelas pessoas. Porque esse elogio, ele servia ali de incentivo para as pessoas continuarem. Então, ele elogiava quando tinha que elogiar, mas exortava quando precisava exortar. E vendo tudo isso, me veio aqui uma pergunta, mas faz quanto tempo que a gente não elogia uma pessoa que merece elogio? Pensa aí na sua cabeça. Pensa aí com você. Faz quanto tempo que a gente não faz isso com as pessoas? Pessoas que de fato são exemplo para nós. Às vezes a gente olha as pessoas, boas famílias, e a gente olha essas pessoas e simplesmente só olha, né? Mas a gente não tem aquele prazer de elogiar, de somar com aquela pessoa. Então, quando a gente elogia, a gente faz igual o Paulo. A gente elogia e fortalece aquela pessoa. Não porque a gente está babando, tá? Eu estou falando aqui de elogio sincero. Não é babação, não é elogios falsos. Oi, amiga. Isso é aquele negócio falso ali, sabe? Mas ser elogio sincero de fato. Eu estou falando isso aqui porque muitas vezes tem aqueles irmãos que merecem sim elogios, porque são exemplos, mas ao invés de elogiarmos, dando ali encorajamento, uma migalha ali para aqueles irmãos prosseguirem, a gente espera esses irmãos errarem para a gente apontar os seus defeitos e dizer, olha, ó, não é exemplo nada. Por muitas vezes nós somos assim, nós somos craques em apontar defeitos, mas terríveis em elogiar as pessoas que merecem elogios. Então elogiar não é pecado. Elogiar aquela pessoa que merece elogio não é pecado. Elogiar aquele irmão, né, que fala, pô, irmão, Deus abençoe você, você tem sido bênção aqui nesse ano de 2023 que se passou. Botei um elogio pro pessoal do louvor lá no grupo, outro dia. Falei, pô, o louvor tá top, cara, tô gostando de ver. O louvor é bem ruim aqui na igreja, vou ser bem sincero. Quando eu cheguei, estou fazendo elogio sincero, a gente está falando de elogio sincero no negócio aqui. Mas, cara, tem melhorado assim, 100%, sabe? Por isso eu elogiei. Lógico, sempre vai ter, sim, as suas dificuldades com pessoas, com bateristas, com guitarristas. Mas sempre vai ter essas complicações, porém é algo que tem crescido. E como é que a gente faz, né? É só olhar de longe e dizer e não falar nada? Não, a gente elogia. A gente fala, pô, cara, foi massa, o culto de ano novo foi top demais. As músicas que tocaram foram muito legais. Eu amei tudo, já faz um tempo que eu venho amando, faz um tempo que eu sempre venho falando pro Pedro, que trabalha comigo, eu sempre elogio, falo, pô, foi bacana.
E a gente troca as ideias ali, mas isso é bom a gente elogiar. Não somente um ministério, mas também pessoas que porventura estão ali presentes. Percebe-se que tem gente orando no negócio aí, né? Quem que tá orando lá? Todo mundo, né? Graças a Deus. Então, o negócio está aumentando, o negócio está crescendo. Então, é bom a gente elogiar. São migalhas, como o pastor Daniel sempre fala, são migalhas que o Senhor proporciona através de um elogio. Então, elogiar não é pecado. E no verso 7, ele vai dizer assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Meus irmãos, Filemon servia a Deus com a sua vida. Ele servia a Deus também, não somente com a sua vida, mas ele servia a Deus com a sua família, como a gente acabou de ver aqui no verso 1 a 3, com a sua esposa, com o seu filho. Ele servia a Deus com a sua casa, com os seus bens. Ele abria a porta da casa dele para ter uma igreja lá dentro. Ele mantinha aquela igreja através das suas finanças, ele não deixava faltar nada naquele lugar. E além disso, ele ainda era cooperador do ministério de Paulo. Então, onde Paulo estivesse, ele estava mandando coisa para Paulo, porque ele sabia que aquele homem foi um grande homem de Deus que apresentou para ele a verdade que o libertou da escravidão. Então, ele era um homem que ele servia a Deus e dava o seu melhor com a sua vida, com a sua família, com os seus bens, com a sua cooperação. E por isso, Paulo diz: o seu amor me dá grande alegria e consolo. O seu amor consola o meu coração. Você reanima o coração dos santos. Olha que palavra maravilhosa. Você reanima o coração dos santos. Reanimar é aquela pessoa que um dia foi animado e que agora voltou a se animar novamente. Então ele diz assim, o seu amor reanima o coração dos santos. E aí eu faço uma pergunta para vocês, mas como é que reanima o coração dos santos, gente? É a pessoa chegando ali e aí fala assim, aí irmã tá com um bico do tamanho do mundo? Isso é reanimar o coração dos santos? Com aquela cara ruim, com aquela cara fechada, que parece, sei lá, que chupou limão a tarde todinha e veio pro culto de noite. Reanimar o coração dos santos é a pessoa dar a mão para você e falar assim, boa noite, meu irmão, e você fazer aquela mão assim, né, João? Isso é reanimar o coração dos santos. E reanimar o coração dos santos é a pessoa chegar perto de você e você ficar todo o tempo reclamando, todo o tempo, não, essa igreja aí toda suja, essa cadeira aí toda suja, esse louvor aí não presta não, esse pastor aí não, pelo amor de Deus. Isso é reanimar o coração dos santos? Não é reanimar o coração dos santos. E aí, olhando para essas coisas, nós precisamos servir a Deus com amor através da nossa vida. Nós precisamos servir a Deus com a nossa família, assim como Filemon, com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos bens, com a nossa ajuda financeira, ou seja, outra ajuda qualquer. O importante é que nós precisamos reanimar os santos com a nossa vida. E Paulo, ele reanimava os santos também, mas aqui ele se direciona a Filemon, porque ele disse que esse homem era um homem que ele tinha prazer em olhar por conta disso, por conta dessa reanimação que ele trazia ali no coração dos santos. E só assim, meus irmãos, vai ser notório a alegria dos santos dentro da nossa igreja, quando nós reanimamos o coração dessas pessoas que estão aqui, chegando alegre, acolhendo as pessoas novas que estão chegando, tendo um tratar diferente, como a gente acabou de ver aqui, né? Paulo elogiando. É ser uma pessoa que serve a Deus com a sua família, serve a Deus com o seu melhor, com a sua vida, com o que tem, de qualquer forma. Então, assim, meus irmãos, nós vamos ver, vai ser notório a alegria dos santos dentro da nossa igreja. E ele continua no verso 8 e 10, ele vai dizer assim, por isso mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu,
Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei quando estava preso. E aqui, Paulo, ele tinha ali liberdade e também uma autoridade para mandar ali Filemon, né? Filemon, com certeza, ele aceitaria o que ele falaria. Porém, ele fala aqui não com autoridade, não para mandar, mas ele fala aqui com amor. Ele poderia muito bem dizer assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, com a autoridade que me foi dada, eu lhe mando cumprir esse dever. Como ele acaba de dizer aqui. Ele diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, olha o que ele está falando aí, cumpra o seu dever. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar desse dever aqui, que perdoar é um dever do cristão. Paulo está dizendo isso aqui. Ele está dizendo: olha, eu tenho plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Qual o dever que ele está pedindo aqui? É o perdão, é a reconciliação. E aí, quando a gente olha para isso, perdoar não é uma opção. Não sei se eu perdoo, ou não sei se agora, não sei se depois. Enquanto mais rápido o perdão, é melhor. Tem gente que fala assim: eu ainda não estou preparado para perdoar. Leva um certo tempo, assim, sei lá, 10 anos, 5 anos para perdoar. E aí, eu não sei se vocês já descarregaram o cimento, né? Vocês já descarregaram o carro de cimento? Já? Eu pensava que todo mundo ia dizer que não, gente, pelo amor de Deus. Tu já... Assim, pelo amor de Deus, assim. Perguntei aqui, quem já descarregou um saco de cimento? Luciano foi a primeira a dizer que já. E aí, quando a gente não perdoa, né? Pedro aí que já botou uma condensadora nas costas de ar-condicionado. Quando a gente não perdoa, a gente fica com aquele peso ali nas costas. Então a gente vai banhar, mas o peso está aqui nas costas. A gente vai comer e o peso está aqui nas costas. Aí tu já imaginou, né? Com um saco de cimento nas tuas costas, no banheiro, no jantar, no almoço, no trabalho, fazendo, né, exercício. Aí o negócio vai ficar mais pesado mesmo, né? Então, a gente precisa rever os nossos pensamentos. Então, é como se você tivesse com uma pessoa o tempo todo ali na sua costa. Na hora que você for dormir, na hora que você for estudar, na hora que você for treinar, na hora que você for comer. Então, perdoar é um dever do cristão. Perdoar não é uma opção, desculpa, é uma escolha na verdade, mas não é uma opção. Então, o mais rápido possível, perdoe. Pense nisso. Vou abrir esse parêntese rapidinho para falar, porque ele diz aqui que perdão é um dever e a gente precisa entender isso. Então, Paulo apela com base no amor. Ele diz assim: eu, Paulo, já velho. Ele está dizendo assim: eu, Paulo, já velho, um ancião, vivi tanta coisa, preso por conta de Cristo agora, eu apelo em favor do meu filho Onésimo, daquele que gerei enquanto estava preso. E isso muito nos ensina, meus irmãos. Não é com base na autoridade que conseguimos as coisas, seja essa coisa qual for. Por muitas vezes vamos ter que apelar para o amor, porque sem o amor não vai adiantar ter toda autoridade. Então, por muitas vezes precisamos conversar aí com os líderes, né, que estão aí mais de frente com pessoas. Por muitas vezes não vai funcionar ali a autoridade, mas o amor também funciona. A autoridade funciona, mas o amor, ele quebra ali todas as barreiras, né? Então Paulo, ele chega aqui não com autoridade, mas ele chega ali com amor e fala assim: eu te peço, por favor, aceita o meu filho de volta. E aí, quando a gente olha aqui no verso 11 e 14, ele vai dizer: ele antes era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto eu estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. O nome Onésimo significava útil.
Esse nome geralmente era o nome dado a escravos, de fato, pela sua interpretação, que era útil. Então, vários escravos tinham um nome assim naquela época. Paulo diz que antes ele era inútil aqui, mas ele era inútil porque ele tinha fugido. E aí, ele fugido fora do lar dele, ele não era útil para ele, né? Mas aí, porque ele tinha fugido, ele estava sem utilidade, mas agora ele se tornou útil, literalmente, como diz o seu nome. Pois agora ele não é mais um escravo fujão, ele é um irmão em Cristo e vai ser útil na obra de Deus. E agora Paulo manda uma de direita aqui em Filemon, sabe? Ele manda aqui um soco de direita nele, ele diz assim: mando ele de volta como se fosse o meu próprio coração. Paulo, ele era amigo de Filemon, ele tinha um apreço muito grande pelo aquele homem e aquele homem também por ele. Filemon era cooperador da vida de Paulo, ele conheceu ele através do evangelho que foi pregado na vida dele e transformou a vida dele. E aí Paulo chega para esse homem que teve ali, que foi uma ponte para ele, que foi um canal de Deus na vida dele, ele diz assim: olha, recebe Onésimo para mim, assim como você recebe meu coração, meu amigo. E aí ele pergunta assim: mas como é que você receberia meu coração? Como é que você recebe o coração do apóstolo Paulo? A gente pensa, né, como é que a gente recebe. Ele ia dizer assim: pô, cara, eu não ia receber de coração aberto, de braços abertos, ia te dar o melhor. E ele vai dizer assim: pois é, dessa mesma forma, como você estivesse recebendo meu coração, eu preciso que você receba Onésimo. E aí, então, Paulo diz isso: receba ele como se fosse o meu coração. Pois é, dessa forma que você receber, assim você precisa receber Onésimo. E ele diz mais, agora ele vai igualar os dois aqui, quando ele diz aí no verso 13, olha o que ele fala no verso 13, ele diz assim: gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto eu estou preso por conta do evangelho. Aqui ele quebra toda a relação de escravo e senhor, ele quebra toda a relação entre maior e menor, ele quebra aqui toda a relação entre pessoas que são ricas e pessoas que são pobres. A forma que você me ajuda aí, ele está me ajudando aqui também. É como se ele dissesse isso. Na sua falta aqui, Filemon, ele está me ajudando da mesma forma que você me ajuda aí na igreja, na sua casa. É como se ele dissesse: seu escravo é tão útil quanto você. Vocês agora são iguais. Eles estão falando aqui de um irmão, de uma pessoa que antes era escravo e agora virou irmão em Cristo. Então ele está dizendo: a mesma utilidade que você tem de pregar o evangelho na sua casa, ele tem aprendido bastante aqui comigo e tem me ajudado na obra. Então vocês estão aí de pé de igualdade, não tem mais diferença entre vocês. O evangelho transforma pessoas, meus irmãos. Ele transforma o inútil em útil. Ele transforma o escravo em irmão. Ele transforma o ladrão em uma pessoa honesta. Ele transforma um homem fugitivo em alguém que volta, retrocede e pede perdão. Onésimo teve a sua vida transformada pelo evangelho, a ponto de Paulo dizer: gostaria de manter ele aqui, comigo, me ajudando, mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão. Nada forçado, então receba ele, eu tenho certeza que ele vai ajudar você. Aquele homem, ele foi grandemente transformado a ponto de Paulo querer, de fato, ficar com ele. De querer, de fato, ter ele por perto, dizer: não, vou ficar contigo, cara, eu gostei de ti. Tu vai dar um bom negócio aqui. Mas ele disse: não, eu não vou ficar com você porque eu vou mandar você de volta para o seu Senhor, porque eu não quero fazer algo que seja algo forçado. E aí no verso 15 e 16 ele vai dizer assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. É como se ele dissesse, se a ausência dele... Desculpa. No verso 18 e 19... 15 e 16.
Paulo compreende as circunstâncias aqui, ele começa a perceber que quando ele diz assim, o seu irmão Onésimo, ele saiu de você, ele saiu daí da sua casa. Então quando ele sai da sua casa, quando a gente olha aqui, ele diz assim, olha, talvez ele tenha sido separado de vocês por algum tempo, para que vocês o tivessem de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito mais além de escravo, como um irmão amado. Paulo compreende aqui que as circunstâncias, elas podem estar fora do nosso controle, mas não do controle de Deus. A fuga de Onésimo, ela estava ali fora da previsão de Filemon. Filemon achava que esse cara nunca ia fazer isso. E ele não entendeu por que esse cara fez isso, mas na agenda de Deus não. Deus já estava preparando ali algo e às vezes acontece assim conosco. Às vezes acontece assim com a nossa vida. Nós precisamos por muitas vezes perder alguma coisa para depois ganhar, não é verdade? Quem aqui só está perdendo? Graças a Deus, todo mundo aqui está ganhando, né? Você sabe que por perguntar assim, quem aqui só está perdendo? Todo mundo ia levantar a mão, mas levantaram a mão 2 ali atrás. Então, por muitas vezes na nossa vida, a gente precisa perder. E aí que a gente vai entender depois que a gente vai ganhar algo. Mas com essas perdas, ganhamos maturidade, ganhamos experiência, ganhamos domínio próprio, ganhamos muitas vezes também arrependimento, aprendemos a saber esperar e por aí vai. E Paulo não vê mais Onésimo como um escravo, ele vê ele como um irmão amado. Olha só o que Deus faz. Um dia ele era um escravo fugitivo e no outro dia ele era um irmão amado. E esse é o poder do evangelho, meus irmãos. Paulo e Filemon, ele olha para Filemon e diz assim, cara, tu é o meu servo amado, então recebe aí esse cara. Recebe aí esse cara porque ele fugiu de você, mas aí, agora ele está de volta. E ele está de volta agora para somar. Olha o que ele vai dizer no verso 17. Ele vai dizer assim, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. É como se ele dissesse, a ausência dele não. Paulo roga para que Filemon receba um novo convertido, como se fosse ele mesmo. Isso quer dizer que não existe mais aqui importância entre quem é o melhor, quem é o maior, quem é o menor, quem é o maior. Paulo ele se compara com esse escravo. Primeiro ele compara Filemon com esse escravo. Depois ele compara ele mesmo com o escravo. E ele diz assim, receba ele como se estivesse recebendo a mim. E Paulo quer que Filemon o receba na sua família na fé. Ele quer que ele receba ele não mais como escravo, para trabalhar para ele, mas sim como um irmão em Cristo Jesus. E no 18 e 19 ele vai dizer assim, se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você deve a própria vida. E aqui é como se ele dissesse, se na ausência dele, ele te trouxe prejuízo, se na ausência dele, ele saiu aí e te roubou, manda para mim, eu pagarei, não tem problema. Ele não somente está assumindo ali a responsabilidade sobre aquela pessoa, ele não está assumindo ali a responsabilidade sobre a pregação do evangelho que ele trouxe ali aquela pessoa, mas também ele está ali trazendo a responsabilidade sobre até as finanças daquele homem. Ele diz, olha, se porventura ele te prejudicou, ou se porventura aconteceu dele roubar ele diz assim, diga quanto foi que eu pagarei. Eu não quero só rogar que você o receba como irmão, eu quero também me responsabilizar pela dívida que ele está lhe devendo. Quanto é que custa? Eu pagarei. Ele diz. E naquele tempo existia uma pessoa chamada amanuense. Amanuense era a pessoa que escrevia enquanto a outra falava. Então naquele tempo rolava muito isso. As pessoas ficavam falando, olha, isso, e o amanuense ficava escrevendo. E aqui, a pessoa que escrevia
dá para Paulo, eu não sei se era um amanuense, poderia ser Timóteo que estava lá com ele, poderia ser Epáfras, poderia ser Marcos, poderia ser Lucas, estava todo mundo preso com ele lá, estava a galera todinha lá. E aí ele diz assim, nesse momento aqui, ele fala assim, não, me dá a pena aqui, que eu quero escrever com a minha própria mão. E aí ele diz assim, eu pagarei, ele diz assim, eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei. E aí ele bota aqui, eu pagarei, como se Paulo pegasse ali a pena da mão da pessoa que estava escrevendo e botasse assim, eu pagarei, escrevendo de próprio punho, para dizer ali que ele de fato, ele iria pagar o que aquela pessoa, o que aquele homem ali estava devendo. Mas aí também ele usa aqui do sarcasmo, né? Ele diz assim, olha, eu pagarei, para não dizer que você não me deve a sua própria vida. Ele fala, para dizer que você não me deve a sua própria vida. Paulo está sendo irônico aqui. Ele está dizendo assim, ó, para eu não jogar na sua cara que eu preguei o evangelho para você e você me deve a sua própria vida, eu pagarei. Maranhês, ele ia dizer assim, eu ainda preciso te pagar, senhor? Tu deve a tua vida para mim, porque eu preguei o evangelho para ti, eu ainda preciso te pagar, mas deixa quieto, eu vou te pagar. É como se ele falasse assim, né? Mas e aí, no verso 20, ele vai dizer, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Aqui ele diz assim, tu tem reanimado o coração da igreja lá em Filemon. Tu tem reanimado, em Filemon não, na igreja na tua casa, Filemon. Tu tem reanimado as pessoas que estão lá. Então, por favor, me dá o gostinho de sentir essa reanimação no meu coração. Recebe aí, Onésimo, como teu irmão amado e não como escravo. Ele diz aqui, reanima o meu coração. Eu quero um benefício por estar contigo no Senhor. Reanima o meu coração. Tu tens reanimado aí o coração da tua igreja, Filemon. Tu tens reanimado aí todo mundo que está junto contigo na tua casa. Reanima o meu coração. Mostra para mim que você não é só simpatizante do Evangelho. Mostra para mim que você vai além dos limites. Mostra para mim. Aceita Onésimo de volta, irmão. Aceita ele de volta. Aceita ele como um servo amado. Reanima o meu coração em Cristo Jesus. Assim ele fala. E no verso 21, ele vai dizer, escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Quando ele fala de obedecer, ele não está falando, escrevo certo aqui de que você me obedecerá porque eu sou Paulo, eu sou o apóstolo. Não, ele fala do evangelho. Ele fala assim, eu escrevo certo de que você me obedecerá, mas obedecerá o evangelho que Paulo está pregando através dessa carta. Porque isso aqui é o evangelho puro. Essa carta é o evangelho puro. É pessoas se transformando, é pessoas perdoando umas às outras. Então, mediante tudo isso, Paulo reconhecendo que era Filemon, quem era Filemon, ele sabe que ele fará ainda mais do que ele pede. Ele sabia quem era Filemon. Ele sabia quem era esse cara. Então, quando ele fala isso, eu sei que vai fazer mais ainda do que eu peço. E aí, no verso 22, ele vai dizer, além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações eu espero poder ser restituído a vocês. Aqui, Paulo já aguardava ser solto da prisão onde ele estava preso, da sua primeira prisão em Roma. Ele já aguardava sair dali daquela prisão. E aí ele fala assim, cara, então prepara um aposento para mim, que quando eu sair daqui eu vou direto para ir me encontrar com vocês. Porém, não tem nenhum relato de que ele foi ou deixou de ir, mas ele pede aqui para ele. Mediante tudo isso, Paulo olha e fala assim, cara, dessa conversa aqui da nossa carta, prepara para mim aí esse aposento. E aí no verso 23 e 25 ele vai falar, para Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Epáfras, o meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas e meus cooperadores. E aqui ele fala quem são essas pessoas que estão com ele. E olha só com quem Onésimo estava. Com Lucas, com Marcos, com Epáfras.
que simplesmente foi o homem que fundou a igreja lá na casa do Senhor dele. Então, Paulo ali incluía os novos em Cristo com aquelas pessoas. Ele não era um homem que, excluía, e se incluía. E isso também é um aprendizado para nós. Nós precisamos incluir as pessoas que estão chegando agora. Nós temos aí os novos membros para nós, fazer essa inclusão. Então, que nós possamos olhar para esse texto também e perceber essa questão dessa inclusão. Nós precisamos tomar isso, meus irmãos, também como aprendizado aqui dessa carta. E sabendo de todas essas coisas, finalizando essa carta, olhando para cá, para toda essa história, a gente percebe que Paulo ele era o mediador entre Onésimo e Filemon. E quando a gente olha para Paulo aqui, a gente tem uma leve impressão que a gente já conhece essa história, não é verdade? De uma pessoa que nos mediou ao Senhor, que nos levou até o Senhor, que nos trouxe paz com Deus, e essa pessoa foi Jesus. Então, olhando para essa carta, a gente tem vários aprendizados. Nós percebemos que nós precisamos ser pessoas que devemos receber as pessoas bem. Precisamos ser pacificadores e não trazer discórdia na vida das outras pessoas. Nós precisamos ser mediadores do bem. E onde a gente encontra muito isso em diversas igrejas, pessoas que porventura não são pacificadores e nem mediadores. E essa palavra de hoje, ela é para nos convocar a isso, a mediar não somente as pessoas com as outras, mas as pessoas que não conhecem a Cristo com Cristo. E que nessa noite nós possamos sair daqui com o nosso coração alinhado com isso, com essa mediação entre Deus e os homens, que nós possamos ser essas pessoas que venham fazer aqui essa pacificação. Paulo aqui, ele representa Jesus reconciliando aqui duas pessoas. E quando a gente olha aqui, exatamente, é basicamente isso que acontece. Por muitas vezes, essa graça e essa paz era liberada, trazendo aqui relações, quebrando aqui diferenças. E quando nós olhamos para a vida dos cristãos hoje, nós percebemos cristãos que não derramam graça e nem paz na vida das pessoas. Pessoas que não fazem questão de reconciliar ninguém com ninguém. E tudo isso porque ninguém quer dizer, eu pagarei. Tudo isso porque ninguém quer dizer assim, tetelestai, aquela velha frase de Jesus. Ninguém quer dizer que está consumado, ninguém quer dizer assim, ei, eu te ajudo. Ninguém quer falar isso. E por causa dessas pessoas que têm ficado paradas, ao invés de dizer assim, ei, eu te ajudo, as coisas têm complicado cada vez mais. E nós temos vivido numa sociedade que nós não temos aqui mediadores. Mas nós, como cristãos, como os homens e mulheres de Deus, nós precisamos de fato ser esse mediador com a nossa sociedade. Nós precisamos ser mediadores, meus irmãos. Nós precisamos ser humildes, assim como Paulo foi durante toda essa carta. Nós precisamos trazer alegria, assim como Filemon. Nós precisamos ter empatia, assim como Paulo teve daquele escravo, que simplesmente apareceu. Um escravo fujão, um escravo ladrão, que ninguém dava nada por ele. E muito menos a gente, se olhasse um escravo hoje assim, fugindo, vindo de roubar a casa de alguém, mas Paulo não. Paulo olhou que ninguém olhava, e que nós possamos ser pessoas assim, que têm empatia das outras, que têm amor pelas outras pessoas, que obedece à palavra de Deus, que recorre ao perdão em nome de Jesus, e pessoas que assim com Cristo possamos ser mais pacificadores. Amém? Fica de pé no teu lugar, vamos orar.
Amém. Feche teus olhos no teu lugar, vamos orar. Senhor, glórias te damos, Deus, porque nós estamos aqui no primeiro culto do ano em tua presença e aprendendo com essa carta a humildade desses homens que são pacificadores, humildes, que possamos a cada dia crescer em humildade, olhar para Paulo e nos espelharmos, olhar para Filemon e ser homens e mulheres que enchem o coração dos nossos irmãos de alegria, de amor, através do nosso ministério, através do servir com a nossa família, através do servir com as nossas vidas, através do servir com o que temos, através do servir com o nosso melhor. Que nós possamos ser exemplos, Senhor, para os nossos irmãos mais novos que estão chegando agora. Que nós possamos a cada dia, Senhor, aproximá-los do Senhor. Que a cada dia possamos reconciliá-los, Senhor, contigo. Através do nosso incentivo, através da pregação da Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor, nesse primeiro culto do ano, te pedimos que Tu derrame sobre nós a Tua misericórdia, pois nós somos pecadores, nós somos procrastinadores, nós somos preguiçosos, Senhor. Nós não queremos ler, nós não queremos estudar, nós não queremos nos preparar para sermos mediadores de nada. Nós queremos apenas viver as nossas vidas. Nós queremos apenas, Senhor, saber muitas vezes dos nossos próprios interesses. E por muitas vezes isso quebra a nossa igreja, isso quebra, Senhor, a nossa vida em comunhão com os nossos irmãos. E nós não conseguimos viver bem, Senhor, na horizontal. Mas nós precisamos, Senhor, melhorar a cada dia. Nós precisamos, em nome de Jesus, perseverar no Senhor e pedir, Deus, pela Tua misericórdia. Senhor, que o Senhor aqueça os nossos corações, que o Senhor nos ajude a ser pessoas melhores em nome de Jesus. Apaziguadoras, pessoas que aproximam, Senhor, as pessoas que não Te conhecem a Ti. Que nós não venhamos ter repulsa ou falar coisas que expulsem as pessoas das igrejas, mas que nós venhamos atrair essas pessoas através da Tua palavra e demonstrando o amor que nos salvou. Assim nós oramos nessa noite, Senhor, que Tu possa estar conosco, que Tu possa guardar os nossos corações, que Tu possa nos preparar, Deus, a cada culto durante esse ano, a cada palavra, a cada momento nessa igreja, pois é em prol da Tua boa obra que nós estamos aqui. E assim nós oramos e Te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.